E aí pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Né? Faz um tempo já que eu não apareço por aqui no canal, né? Muita coisa acontecendo. Para quem é professor, você não, né? Provavelmente não saiba disso, mas no meu caso, eu sou professor de escola regular, então assim, nesse momento é muita correção de prova, fechamento de notas. Tenho trabalhado lá com uma organização não governamental, né? Uma entidade que eu também sou voluntário, e aí deixei um pouco de lado o canal. Mas vamos lá. Vim aqui para te convidar para acompanhar comigo a correção da segunda fase da Unicamp, as questões 14 a 18 da Unicamp. Aliás, assim, fazer um elogio à banca da Unicamp novamente, né? Eu achei a prova lindinha, prova bonita, uma prova com temas clássicos da geografia, uma prova que trouxe para quem foi fazer, né, uma necessidade de olhar, interpretar, aplicar o conhecimento. Não vou classificar a prova de forma nenhuma como sendo uma prova fácil, né, porque ela exigia, é uma prova bem trabalhosa do ponto de vista de ser feita, mas uma prova muito bem elaborada. Eu sou fã da banca da Unicamp e aí sou obrigado a reconhecer isso. Então vamos lá, vem comigo aqui. Eu espero que você tenha conseguido fazer, né, tranquilamente ou, né, pelo menos tenha feito a prova de uma forma muito consciente, de maneira que possa ter conseguido atingir o seu objetivo, que é ingressar na Unicamp, ser, né, convocado a fazer matrícula na universidade. Questão 14. A Unicamp traz um tema extremamente atual, né? As terras raras. Então diz o enunciado: as terras raras são compostas por um grupo de 17 elementos químicos essenciais ao avanço da indústria de produção de produtos de alta tecnologia. Primeira dica, né? Indústria de produção de alta tecnologia. A exploração desses recursos minerais exerce o papel que no passado foi desempenhado pelo carvão mineral e pelo petróleo, e por outros minerais utilizados para a produção de ligas metálicas nas revoluções industriais. Mais uma dica, está dizendo, ó, essencial para a produção neste momento da chamada quarta revolução industrial. Os mapas a seguir apresentam os 10 países com as maiores reservas de terras raras do mundo, bem como os 10 primeiros países em exploração em toneladas de minas desses recursos em 2024. Então, as maiores reservas, né, de primeiro ao quinto: China, Brasil, Austrália, Índia e Rússia. E em exploração: China, Austrália, Mianmar, Tailândia e Nigéria. Tá? Isso em 2024. Então os dois mapinhas estão aí servindo como referenciais para você utilizar para fazer o que se pede. Primeira questão, né? Aponte dois fatores que posicionam as terras raras como recursos naturais estratégicos para as novas tensões geopolíticas. Opa, novas tensões geopolíticas. A tal da Guerra Fria 2.0. Tem uma aula sobre isso aí no canal, né? Dá até para dar uma olhadinha se você quiser. Então, ó, tensões entre Estados Unidos e Rússia, tensões entre Estados Unidos e principalmente Estados Unidos e China. Então você vai, né, apontar dois fatores e depois vai indicar dois setores da nova indústria de produtos de alta tecnologia que tem as terras raras. Aqui é só apontar e indicar. Então vamos lá, né? Vamos lá fazer isso primeiro aqui, ó. Então eu recortei de novo, né? Então coloquei os dois mapinhas aqui. Então dois fatores, ó. Deixa eu sair da frente aqui e aí eu me posiciono para cá. Elas são insumos estratégicos para quê? Né? Para quê? Na realidade está lá dois fatores que posicionam, né, como recursos naturais estratégicos, né, para as tensões geopolíticas. Então elas são estratégicas, não são renováveis e as reservas estão concentradas em poucos países, com destaque para aquilo que o mapa está te trazendo, né? Então China, Brasil, Austrália, Índia e Rússia. E isso faz com que haja uma grande dependência e grandes disputas entre as principais potências, né, para o controle dessas terras raras. Então, entre China, Índia, Rússia e Estados Unidos. Lembrando que a Índia, desculpe, entra aí nesse contexto. Por quê? Porque é um país que tem desenvolvido muito, né,
a indústria de alta tecnologia, principalmente a parte dos chips, computadores e coisas do gênero, né? Processadores, essa parte toda. No caso da China também, no caso da Rússia também, Estados Unidos também. Principalmente quando a gente pensa no quê? Na questão das telecomunicações e na questão da transição energética. Então, indique 2 setores da nova indústria de produtos de alta tecnologia que têm as terras raras como insumo fundamental. As telecomunicações, né? Para fazer smartphone, mas principalmente para fazer as baterias, né? E as telas de LED. E a questão essencial para o mundo atualmente, que é a questão da transição energética. E principalmente aí nessa questão da transição energética, se nós pensarmos na eletrificação de carros, ou seja, nos carros elétricos, e na questão das turbinas eólicas. Então, fatores essenciais. E aí eu espero que você tenha, né, lidado com isso. Mas lembrando que na questão, Unicamp, traz um conjunto de referenciais que daria para você ir articulando. Tá? Mas essa questão das telecomunicações, da transição energética, são essenciais aí. Vamos para a letra B? Na letra B está pedindo assim, ó, considerando o desenvolvimento geograficamente desigual. Tá? Ele é combinado, mas ele é desigual. Para retratar a cadeia produtiva vinculada às terras raras, aponte 2 aspectos relativos à posição, tanto da China quanto dos Estados Unidos. Agora então vamos lá, tem que falar de China e tem que falar dos Estados Unidos. Tá? E depois 2 aspectos referentes à posição do Brasil e da Tanzânia. Então são 2 grandes usuários, né, das terras raras e 2 grandes potenciais aí, produtores de terras raras. Então vamos lá. Pensando, estou pegando aqui, né, a lógica do enunciado. Então, observando a lógica do desenvolvimento desigual, a China tem posição privilegiada. Por que ela está privilegiada nesse processo? Porque ela tem grandes reservas, porque ela domina, né, todas as fases do processo, desde a exploração, da transformação, do refino e da fabricação aí desses componentes tecnológicos ligados às terras raras. Então a China está lá numa posição superior ou adiante dos Estados Unidos, o que coloca os Estados Unidos em xeque. Então vamos aos Estados Unidos. Eles possuem elevada capacidade tecnológica, mas ao mesmo tempo eles têm altíssima dependência das terras raras. Então eles têm que importar, né, estes elementos. Então essas mercadorias que são processadas principalmente na China. E a partir daí, então, quer dizer, você não tem, você não é você não tem grandes reservas, e você tem um outro país que é o seu adversário do ponto de vista comercial e estratégico, né? Não só comercial, mas também pensando do ponto de vista da tecnologia, e a China está numa posição de destaque. Quer dizer, para os Estados Unidos isso impacta o quê? A economia e a autonomia estratégica. Bom, resolvi isso falando de China, falando de Estados Unidos. Aí vou para Brasil e Tanzânia. 2 aspectos relevantes para esses 2 países são o fato de que eles possuem reservas significativas e eles podem ampliar a presença no mercado. Então, assim, tanto o Brasil quanto a Tanzânia têm possibilidades de se investirem, no processamento desse tipo de recurso, de se reposicionarem no mercado. Mas ao mesmo tempo tem que destacar também que eles são países dependentes de tecnologias externas, né? O que limita bastante a utilização dessas terras raras. Então, aí uma outra coisa, então está pedindo para eu citar 2 aspectos referentes. O outro fator é o que? Brasil e Tanzânia têm baixo potencial de valor agregado e de inserção na economia, na cadeia produtiva global, né? Então, isto mantém esses países, né, tanto o Brasil quanto a Tanzânia, na condição de periféricos do sistema. Porque uma coisa é você produzir, né, as terras raras, então você ter as reservas. A outra coisa é você transformar essas terras raras nas mercadorias, então nos produtos de grande valor agregado que interessam fundamentalmente às grandes potências aí. Então, o caso de ter as grandes reservas e não ter essa tecnologia nos coloca numa posição aí de, dependentes, e o mesmo vale para a Tanzânia, tá certo? Mas eu desejo a você muita sorte aí, que você tenha sido muito feliz na abordagem dessa questão, tá bom?
Vamos para a questão seguinte, questão 15. Aí a questão 15, ela muda de assunto, tá? Radicalmente. Ela vai para quê? Ela vai para a chamada logística de transporte. Então ela vai falar de commodities agrícolas e logística de transportes. Tenho também fazendo publicidade aqui, ó. Para você que não é inscrito aí no canal, deixa eu aproveitar, vai. Se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente. O meu trabalho e o trabalho do Michael, que é o professor de filosofia que divide comigo esse canal, é um trabalho 100% voluntário. A gente faz isso de casa aqui, aproveitando um tempinho livre, né, para divulgar conhecimento, porque a gente acredita que isso é fundamental. Mas vamos lá, ó. Tem uma aula sobre a questão dos transportes, né, a logística dos transportes. E a questão diz o seguinte: o Brasil é um importante exportador de commodities agrícolas e minerais, cuja produção nacional nas últimas décadas vem impulsionando a fronteira agrícola do país, vem ampliando a fronteira agrícola, onde se instala uma rede multimodal de transporte. Esse processo tem gerado corredores logísticos para o escoamento da produção aos portos do denominado Arco Norte, situados ao norte do paralelo de 16 graus de latitude sul, como ilustrado no mapa. O paralelo está aqui, né? Deixa eu pegar aqui um iluminador, vai aparecer? Não aparecer para mim. Mas o paralelo está aqui, ó, 16 graus de latitude sul, né? E aí ele está dizendo que está ao norte dele, beleza, vamos lá. Aí está pedindo, ó, você tem os corredores logísticos, o 1 que é o corredor do Rio Madeira, o 2 que é do Cuiabá-Santarém, o 3 que é o Norte-Carajás, Norte-Sul Carajás, 4 Transnordestina, ok? E aí tem as legendas, né? O que está em vermelho é rodovia, o que está em azul são os rios navegáveis, o que está em linha preta contínua, ferrovias em operação, o que está em linha preta tracejada, ferrovia planejada. Muito bem, letra A pede: a partir da observação dos corredores logísticos indicados no mapa, aponte duas características que definem a multimodalidade. Então, o que é multimodalidade? Essa é a primeira pergunta. Segunda parte, indique as commodities. Também, né? Cite quais são as commodities que são transportadas prioritariamente nos corredores logísticos norte-sul, né? Carajás, né? Norte-Sul Carajás e Rio Madeira. Então, no número 1 e no número 3, beleza? Na letra B, com a instalação dos corredores logísticos do Arco Norte, os produtos brasileiros para exportação têm vantagens competitivas em relação aos corredores logísticos do Centro-Sul do Brasil. Justifique, então, ó, justifique por que essas vantagens competitivas ocorrem. Então, ocorre por causa disso e daquilo. E em seguida, aponte além dos desmatamentos. Aí é importante lembrar, ó, tira desmatamento, deixa de lado e me dá, né, ou me dê dois outros tipos de impactos socioambientais ocasionados pela instalação física dos grandes sistemas de transporte na região do Arco Norte. Então, vamos lá, né, para a resolução. Primeira coisa, deixa eu sair aqui da frente do mapinha. Então eu quero duas características que definem multimodalidade. Então o que é multimodalidade? É você utilizar mais de um modal. Então você, né, utilizar dois ou mais modais que apresentem integração operacional. Então você tem centros de logísticos, né, que integrem lá ferrovias, rodovias, hidrovias, né, as dutovias. Isto é fundamental. Então é isso, a multimodalidade é você utilizar mais de um meio, né, e eles estarem integrados de forma que você tenha eficiência. Ponto. Indique as commodities. Então, commodities são mercadorias agrícolas ou minerais que têm grandes aceitações no mercado internacional. Então, no caso brasileiro, transportadas nos corredores Norte-Sul, Carajás e do Rio Madeira são grãos. Quais grãos? Principalmente soja, farelo de soja e milho. Tá? E aí você tem outros produtos, né? Produtos agrícolas aí no caso, né? Tem celulose também, que é bastante explorada nesse meio, mas tem minério de ferro, tem estanho, tem manganês, tem bauxita, tem níquel, mas fundamentalmente, né, se a gente for pensar principalmente no Carajás, Norte-Sul Carajás, né, a gente tem a exploração
do grande polo de exploração mineral que é lá de Carajás, né? E aí minério de ferro, estanho, manganês e bauxita se destacam. Então era isso, mas acredito que lá para essa primeira parte, para indicar o que é multimodalidade ok. A segunda pode ser que tenha tido um pouco mais de dificuldade em relação a quê? Né? Em relação aos recursos minerais. Mas veja, ó, a questão está falando de avanço da fronteira agrícola. Então falou de agricultura, o que tem se expandido muito é soja, né? Por várias regiões. A Baixada Santarena, por exemplo, né, tem uma área gigante ali no chamado Arco do Desmatamento, que é muito difícil para você que teve todas as aulas de geografia durante o ano, que isso não tenha sido abordado em algum momento. Agora, para você que eventualmente não teve, por diversos fatores, aí já ficou um tanto mais difícil, tá certo? Vamos para a letra B. Na letra B, eu vou ter o quê? Tá dizendo o seguinte... com a instalação dos corredores, né? Por que isto tem vantagens competitivas em relação aos corredores logísticos do Sul? Então justifique por que essas vantagens ocorrem. Bom, você está na região norte do Brasil. Na região norte do Brasil, quem são os seus principais mercados, né? Se nós formos pensar, é a China, os Estados Unidos e a União Europeia, basicamente. Então, se eu estou no norte do Brasil, em relação ao centro-sul, eu estou mais próximo do quê? Estou mais próximo do Canal do Panamá. Tá? Então já facilita a exportação aí para a Ásia de maneira vai reduzir as distâncias geográficas, né, para esse deslocamento. E os outros dois mercados para os Estados Unidos, então também está mais perto, né? E para a União Europeia a mesma coisa. Então aqui, ó, o Arco Norte, né, ele é considerado estratégico porque ele permite o escoamento dos produtos através de portos marítimos localizados geograficamente mais próximos. Principalmente se nós pegarmos aqui no Maranhão, né, Ponta da Madeira, e também, me fugiu completamente o nome do segundo porto dessa região, mas Ponta da Madeira, né, apareceu aí. A Vale tem uma importância significativa aqui, mas também nós temos o que? Né? Nós temos também a questão da exploração de trazer os grãos. E aí, né, vamos lá, dentre os problemas além do desmatamento. Então, além do desmatamento, na medida que você vai implantar um corredor, né, isto demanda o quê? Você vai abrir uma ferrovia, você vai ter o quê? Você vai ter uma especulação imobiliária danada, né, nesta região. Então você vai aumentar os conflitos fundiários. E, obviamente, infelizmente, né, a julgarmos aí, né, se você pegar qualquer mapa do Brasil a respeito de terras que foram greladas nesta região, já tem conflitos de terra, né, de monte, na região do chamado Bico do Papagaio, que vai pegar um trecho aqui do Pará, né? É uma das áreas mais violentas, infelizmente, do Brasil. Então, os problemas socioambientais, né? Os conflitos fundiários, a expulsão de populações tradicionais, aumento da violência no campo e também, né, alteração e poluição dos cursos hídricos ou dos recursos hídricos. Essas são as questões, além do desmatamento, até porque ele está falando, ó, além, eu quero outros, né? E eu espero que você tenha tido aí a tranquilidade de fazê-los. Indo para a próxima questão, questão 16. Aí agora ele traz para a urbanização, né? Então, ó, nós pegamos lá, né, uma primeira questão envolvendo geopolítica das terras raras e a questão da chamada Guerra Fria 2.0. Depois fomos para uma questão voltada aí para a logística de transportes, né, voltada para a questão da expansão das fronteiras agrícolas, exploração das commodities. Agora vem uma questão relacionada à favelização. Segundo o IBGE, em 2022, 16.390.790 brasileiros residem ou residiam em favelas e comunidades urbanas, que estão presentes em todo o território nacional. O mapa indica que há um percentual significativo de residentes em favelas e comunidades urbanas, segundo as concentrações urbanas em dois grandes eixos: nas cidades do litoral, né, onde começou o processo de ocupação territorial do Brasil, e suas proximidades, e nas cidades situadas na bacia hidrográfica do rio Amazonas. Né? Então está aqui, ó, né, na bacia do Amazonas. Muito bem, primeira questão.
apresente dois indicadores que definem o que é uma favela, o que é uma comunidade urbana. Então, quais são as duas grandes características das favelas? Né? É isto. E segunda parte da primeira questão: por que Manaus e Belém, situadas na bacia do Amazonas, têm maior percentual de moradores residindo em favelas e comunidades? Gente, a questão, né, da formação das favelas é a mesma para qualquer área. Se você trouxer, né, ou levar para Manaus e Belém, você vai ver que está acontecendo em Manaus e Belém o mesmo que aconteceu em outras áreas do Brasil. Mas lá tem uma particularidade, né, que é a questão do clima, que é a questão da localização, que é o fato dos igarapés, tá, o fato das várzeas e por aí vai. Mas vamos lá. E depois aponte dois fatores relacionados à propriedade fundiária urbana e indique dois aspectos da política urbana de responsabilidade do Estado que explicam o grande contingente da sociedade vivendo em favelas. Então, dois fatores, né, da questão fundiária urbana e dois aspectos da política urbana que são de responsabilidade do Estado. Então, bora aqui para a resposta. Então, vamos lá. Dois indicadores que definiam o que é favela. Então, favela: predomínio de populações de baixa renda, precariedade de serviços de infraestrutura urbana, como falta de saneamento, né, falta de acesso aos serviços públicos essenciais, como segurança, saúde, educação, né, de qualidade. E aí você poderia escolher várias coisas, mas, né, necessariamente a questão associada à renda e à precariedade dos serviços eu espero que tenham sido contemplados. Eu coloquei o tamanho das populações aqui só para justificar, mas é muito cômodo para mim, né, aqui da minha casa, podendo fazer isso, pesquisando, tal, de repente consultar e esperar que você que está lá fazendo a prova naquela tensão toda, num tempo reduzido, que você fosse colocar, né, por exemplo, tamanho das populações. Mas vamos lá. No caso de Manaus e de Belém, o que essas cidades têm em comum? Elas são as cidades mais, aqui está maios, tá? Desculpa aí o erro, mas eu não vou corrigir agora não. São as cidades mais populosas da região amazônica. Então, né, onde estão essas comunidades aí, ou essas favelas? Elas estão naquelas áreas das planícies fluviais, então estão do ladinho do rio, né? Então aquelas áreas de várzeas, dos igarapés, onde o solo urbano não está sendo ignorado ainda pelo agente imobiliário. Então, por não ser, né, prioridade do agente ou dos agentes imobiliários que vão buscar outros lugares, né, os lugares mais valorizados e, portanto, né, de certa forma estão deixando essas áreas de lado, isso acaba levando essas populações de baixa renda para esses locais, que normalmente têm características comuns. Quais características? São irregulares, né, e normalmente também são sempre muito vulneráveis. Isso está lá na letra A para, né, dizer assim, ó, por que Manaus e Belém, né, tem maior percentual? É porque as áreas disponíveis nessas duas cidades são as áreas de várzea, são aquelas áreas que não interessaram ainda pelos agentes especuladores imobiliários. Na segunda parte, dois fatores relacionados à propriedade fundiária. Então, dois fatores relacionados aqui. São áreas irregulares, normalmente áreas irregulares. As ocupações são irregulares e a posse é precária, né? Posse, o título de posse. Ok? Então, por isso que é fundamental. É muito provável que alguns de vocês tenham tratado ou que tenham abordado, por exemplo, a questão do Estatuto das Cidades, né? Que vem a partir de 2003, se não me engano, né, para fazer essa parte de regularização ou tentar contribuir com essa parte de regularização. Mas vamos lá. Na segunda parte da questão, indique dois aspectos da política urbana brasileira. Aí eu tenho certeza que você foi lá e cravou, né, que nós podemos verificar aí a favelização que acontece no Brasil, ela está intimamente vinculada àquilo que era de obrigação do poder público. O que era de obrigação do poder público? Né? É criar políticas de moradias para as populações de baixa renda, né? Ser responsável pelo planejamento urbano, né, e atender às demandas destas populações. Então, somado a isso, tanto Belém quanto quanto Manaus, né, sofreram o quê? Processos chamados de macrocefalia urbana. Então, cresceram muito rapidamente. Manaus muito ligada lá à questão, né, do polo
industrial lá no finalzinho dos anos 60, mas depois em vários outros momentos aí com grande chegada de populações nestas áreas. Então nós vamos ter o que? Ocupações, né? A expansão urbana desordenada, a falta de investimentos em infraestrutura básica, isso tudo contribuiu para a precariedade. E somado a isso, né, a especulação imobiliária, a desigualdade social, então tudo isso contribui para a realidade destacada e solicitada na questão. Mas quando fala, né, especificamente do Estado brasileiro, o Estado tem que promover política pública de moradia, o Estado tem que promover política pública de saneamento e de adequação do espaço urbano para atender as pessoas e combater rigorosamente ou vigorosamente, as duas coisas ao mesmo tempo, né, a especulação imobiliária. Tá certo? Eu espero que tenha dado tudo certo, eu espero que você tenha, né, esteja aí vendo meu comentário aqui, analisando, recordando aquilo que você escreveu, que você se sinta aí acolhido na sua resposta. Muito bem, aí agora a gente vai para uma outra questão, uma questão clássica de solo, falando sobre erosão do solo. E aí, né, é uma questão zona clássica de geografia, gostosa de fazer. Aliás, eu só vou destacar aqui, antes de começar a corrigir essa questão, na FUVEST 2024, né, teve uma questão, se não me engano, a questão 60, eu até citei aqui na frente, que ela fala exatamente sobre isso, fala sobre esse processo de vossorocamento do solo. Vamos lá. As vossorocas são formações resultantes de um conjunto de processos erosivos que envolvem materiais com características diferentes e que, dependendo do volume de água, das condições geológicas e dos solos, podem expandir rapidamente. Vossorocas causam impactos severos em áreas urbanas e rurais em diversos países, como Nigéria, Congo, Austrália, Índia e Argélia, entre outros. No Brasil, o processo tem se intensificado com danos em áreas rurais devido à expansão agropecuária e em áreas urbanas marcadas por ocupação desordenada e infraestrutura urbana precárias. Beleza, aí tem um processo aqui, ó, os 3 estágios da evolução de uma vossoroca. Né? Então você tem a chuva. Primeiro, ó, vamos lembrar, área descoberta, solo exposto. Né? Então aí você tem um fluxo superficial intenso e aí você vai ter o que? Um processo bastante acentuado de escoamento. Aqui, né, você tem um subfluxo, tá? Então assim, você tem um túnel erosivo. Quando está infiltrando, a água está aqui erodindo o que está lá embaixo e de repente você tem o que? Um colapso do solo, tá? E aí você tem a exposição do lençol freático. Explicite em que estágios da evolução das vossorocas se formam os sulcos e ravinas. Sulcos, né, os pequenos buracos, as ravinas, os buracos maiores. E aí você vai ter depois as vossorocas. E indique o papel da precipitação e da formação vegetal. Então, basicamente, você vai ter que fazer o quê? Descrever o processo de vossorocamento, inserindo, né, quando eu tenho sulco, quando eu tenho ravina e qual é o papel que a vegetação faz, né, no processo das chuvas, obviamente, inicialmente, e da cobertura vegetal na velocidade da evolução das vossorocas. Segundo item, para você citar um fator de condição natural e um fator da atividade humana responsável pela ocorrência das vossorocas. E depois, ó, citar um fator natural, um fator humano. E depois 2 impactos da expansão acelerada das vossorocas em áreas urbanas. É importante destacar isso, gente, por quê? Porque no vestibular, a banca que vai corrigir, ela vai levar muito em conta se você está fazendo aquilo que ela está pedindo. Né? Então assim, nem a mais, muito menos, né, faltando informações. Então você não precisa exagerar, olha, para assim, opa, fiz 2, fiz. Então eu posso e devo pensar, né, numa maneira hierarquizada, falar assim, o que é mais significativo, o que é mais, né, o que vai intensificar isso, o que vai potencializar isso e destacar esse aspecto na resolução. Então vamos lá? Primeiro aspecto aqui, vamos garantir a figurinha, né? E aí vamos lá, então no processo de formação das vossorocas, os sulcos, aqueles pequenos buraquinhos, né, eles são formados em que estágio? No estágio 1, então no início. E formados o quê? São formados por pequenos canais provocados pelo escoamento superficial
que a gente chama popularmente de enxurrada. As ravinas, elas vão aparecer naquele estágio 2, né, que seria um estágio intermediário. Por quê? Eu estou falando 1 é o início, 2 é o intermediário e 3 é a vossoroca. Tá? Então, ela surge onde os pequenos canais vão sendo, né, ampliados e aprofundados pela ação da erosão pluvial. Erosão pluvial, erosão da chuva, aquela erosão de splash, né, em que a água vai batendo ali no solo e vai arrancando uma parte. Então aí vem a segunda parte, o papel da chuva. A intensidade das chuvas está diretamente relacionada a quê? A capacidade erosiva. Então, né, se eu tiver uma chuva forte, aumenta a capacidade erosiva, principalmente se eu tiver o quê? Um solo exposto à ação da erosão. Então, a cobertura vegetal adequada, ela vai ser fundamental para o controle da erosão. Por quê? Porque as árvores vão ajudar, primeiro, a amortecer o impacto da chuva no solo, né? A copa das árvores vai segurar aí esse impacto da água. Segundo, as raízes vão ajudar a fixar o solo. E terceiro, aumentam também, as raízes vão ajudar a aumentar o nível de infiltração de água. Então, se você tem maior infiltração, você vai ter menor escoamento superficial e aí você vai reduzir, né, o potencial erosivo. Eu espero que tenha dado tudo certo. Vamos aqui para a segunda parte da questão, né, que a letra B está pedindo o quê? Em amarelo, um fator de condição natural, um fator de condição humana. Então, fator natural tem o quê? A estrutura rochosa. Então, se eu tiver uma rocha mais permeável ou mais porosa, né, você vai ter o quê? A água infiltrando mais facilmente aí. E aí você vai ter essas aberturas. Exemplo do que está aqui, ó, de formação de um túnel erosivo, né, que vai formar essa parte. Você não está vendo que a erosão está acontecendo lá embaixo, mas ela está acontecendo. De repente você só vê o colapso do solo, tá? E aqui, fator natural, declividade do terreno. É um outro fator natural. E um terceiro fator natural que você poderia ter colocado é a proximidade do lençol, né, freático. Então, se o lençol freático estiver mais próximo da superfície, ele vai, né, levar esse material. Ele está levando, olha, ele está levando lá por baixo e você não está vendo. Entre os fatores humanos, aí, né, o que vai potencializar? Desmatamento, as práticas agropecuárias, as ocupações urbanas. Por quê? Porque tudo isso eleva a impermeabilização do solo. Solo impermeabilizado, aí a água vai escoar mais rapidamente e ela vai acentuar o processo de vossorocamento. Aí vem a segunda parte, dois impactos da expansão acelerada das vossorocas em áreas urbanas. Bom, vossoroca em área urbana vai fazer o quê? Vai destruir casas e demais construções, vai aumentar risco de desabamento, vai contribuir para o assoreamento de rios, vai contribuir para, né, inclusive a especulação imobiliária, porque naquele lugar onde está tendo vossoroca, aquela galera vai ter que sair dali. Eu peguei aqui, ó, para exemplificar para você, até para trazer, né, que essa questão, o uso do solo sempre aparece. Aliás, mais um merchan aqui, né, também já tem uma aula gravada aí sobre o uso do solo, ou sobre solo, né, processo de formação dos solos, vou até regravar para colocar nesse canal, estava num outro canal lá. Mas a questão 66 da primeira fase, né, da prova V da FUVEST de 2024. Então a galera que fez FUVEST no ano de 2023, para ingressar em 2024, fez uma questão em que a FUVEST abordava a situação de Buriticupu. Né? Buriticupu é um município no Maranhão em que o vossorocamento lá está basicamente destruindo a cidade, está engolindo a cidade. Então eu peguei até, né, a foto aqui era da FUVEST, a foto aqui é do G1, onde a FUVEST acabou coletando a imagem. Vossoroca, entenda o fenômeno geológico que pode fazer a cidade, uma cidade brasileira desaparecer. Né? E aí então tá lá, né, para você ver que assim, as irmãs aí, FUVEST, Unesp, Unicamp, elas sempre estão tratando do tema, né? E esses temas clássicos de geografia física associados, né, às questões ambientais, associados às questões ligadas aí às dinâmicas de urbanização, sempre aparecem. Bora nós aqui para a última questão de geografia.
A última questão de geografia também está falando do quê? Também está falando de uma parte de geografia física, né? Da integração aí da geografia física com, né, a chamada dinâmica da sociedade. Então está dizendo assim, ó, a evolução do relevo da América do Sul nos últimos 23 milhões de anos resultou da atuação conjunta de processos endógenos e exógenos, que transformaram a paisagem, modificaram as formas do relevo e alteraram o sentido do escoamento do rio Amazonas, conforme representado na figura. Olha essas ilustrações, gente. Você vai dizer que essa questão não é bonita? Né? Você pode até ter falado, putz, eu achei difícil de fazer. Mas a questão é linda, ela é maravilhosa. A partir da leitura do texto, da análise das figuras, é essencial isso. Ó. Se você não se lembrou, ela falou, opa, Cordilheira dos Andes se formou a partir do choque de placas e, portanto, foi tendo um soerguimento de uma área chamada de dobramento moderno, né? E aí você vai olhando para isso aqui, você vai falando, opa, pera lá, ó, aqui você tem, com a formação dos Andes, tinham lagos e pântanos, então tinha um grande divisor de águas aqui, então essa água estava indo para o oeste inicialmente, depois que ela passa aí para o leste, né? Então, ó, você tem uma descrição, né, da situação. Então, de 23 a 10 milhões de anos, né? E de 10 milhões a 7 milhões de anos, que é o que a gente tem agora, tá? E aí está pedindo a questão, a partir da leitura do texto, né, verbal e não verbal, da análise da figura e de seus conhecimentos sobre a evolução da paisagem da América do Sul e da bacia hidrográfica do rio Amazonas, né? Bacias hidrográficas também é um assunto que normalmente é bastante, né, citado para a galera do terceiro ano. Isso normalmente é visto pela galera do primeiro ano do ensino médio, né, onde você tem uma parte mais concentrada de geografia física, e para uma galera, né, para o terceiro ano é a primeira parte da revisão que acaba aparecendo, né, para essa galera. Está pedindo lá, apresente 2 processos internos que contribuíram para o soerguimento da Cordilheira dos Andes. Né? 2 processos internos, então a movimentação das placas e os sismos. Tá? Em seguida, indique 2 consequências diretas da eliminação do antigo divisor de águas na região central do continente que influenciou a formação da bacia do rio Amazonas. Então, ó, como é que se forma e como é que o desaparecimento desse antigo divisor de águas influenciou. Depois, aponte 2 alterações ambientais na paisagem resultantes da mudança do curso do rio Amazonas para o sentido atual. Então, 2 consequências, né, ou 2 alterações que trouxeram benefícios ecológicos ou econômicos para a ocupação humana. Ok? Beleza, então vamos lá, vamos olhar para a questão aqui, como é que, né, daria para responder isso? Então, ó, 2 processos endógenos. Ela está ligada ao choque das placas tectônicas, né, a formação dos chamados dobramentos, o que intensificaram aqui o que? Né, também a atuação de tremores de terra. Então você vai ter aí processos que facilitaram, por exemplo, a erosão, né, conforme a gente tem aqui, ó, a erosão e a sedimentação. Então, né, a eliminação. Então, ó, a elevação dos Andes, a elevação da cordilheira provocou também o quê? Né? A eliminação do antigo divisor de águas, ok? Esse divisor, então você vai ter o quê? Se antes essa água estava escoando para o oeste, a partir do momento que ela é eliminada, ó, ele foi subindo aqui, os Andes foram subindo, né? Então na medida em que eles foram aumentando, vai tendo uma redivisão, e aí eu vou tendo o processo de que as águas passam a escoar diretamente para o Oceano Atlântico. Então, ó, com a erosão e o nivelamento desse divisor, ele foi sendo erodido pela água e ele foi sendo nivelado. Tá? Então nós vamos ter o que? A reversão do escoamento, fazendo com que alguns cursos de água passassem a escoar para o leste, em direção ao Oceano Atlântico, o que provocou a integração, né, dos sistemas de lagos e das drenagens internas. Então aqueles sistemas de lagos e pântanos aqui, né, ele vai sendo integrado e ele vai dando aqui, né, condições para a vazão da bacia, né? E aí você vai tendo a configuração atual. Muito bem, aí o último item, tá? Deixa eu sair da frente da pergunta aqui. Aponte 2 alterações ambientais. Então nós vamos ter o que? A formação das grandes planícies de inundação, tá?
e a reestruturação dos rios, a reestruturação da chamada rede hidrográfica. Então, na medida em que eu vou tendo essas duas coisas, isto acabou contribuindo para a ocupação humana. Por quê? Porque nós tivemos a deposição desses sedimentos, então aqueles ciclos de cheias e vazantes, em que você vai tendo a deposição de um monte de material orgânico que foi dando origem a solos férteis, e eles foram contribuindo para a existência do quê? Da agricultura. Então assim, dentre as mudanças podemos destacar a formação de grandes planícies de inundação e a reestruturação dos rios, ou seja, a reestruturação da rede hidrográfica, que contribuíram para a ocupação humana e formação de solos férteis, ajudando aí para a ocorrência da agricultura de subsistência e o aumento das áreas da planície aluvial. Então, essas duas situações, então a questão da formação do solo, mais o aumento aí dessa área de planície aluvial, planície ao lado do rio, isto fez com que se permitisse a instalação e a manutenção dessas comunidades tradicionais nessas áreas. Eu espero muito assim, que tenha dado certo, eu espero muito que a sua resposta ela caminhe próxima disso aqui que eu acabei colocando. Muita gente fala assim, nossa, eu fiz uma resposta muito melhor que a sua. Eu espero, comenta aí comigo para ver como é que foi, tá certo? Então, desejando a você todo o sucesso do mundo, desejando que você consiga a sua vaga lá na Unicamp em 2026, que você possa se matricular. E se você passou por aqui e viu esse vídeo, comenta aí, divulga para os amigos, que isso vai nos ajudar bastante aí a chegarmos. Lembrando que é um trabalho feito na boa vontade para que possa dar um pouco mais de tranquilidade para você que está esperando o resultado, porque você não, assim, a banca, muitas vezes você não tem como, muitas vezes não, necessariamente você não tem como interagir com quem está lá na banca, corretora, para entender um pouco melhor esse processo, tá bom? Então, boa sorte, espero que você esteja na Unicamp em 2026 e se tiver, volta aí, comenta com a gente como é que foi para você, tá certo? Um grande abraço, fique bem e até uma próxima oportunidade.